As ações do Banco do Brasil chegaram novamente à região dos R$ 18. E olha a contradição que eu tenho na minha frente. Pelo histórico de dividendos do banco, o preço teto médio é de R$ 27,85. Mas quando eu considero os dividendos projetados para o momento atual, esse preço teto cai para R$ 14,71. Então espera aí, se o Banco do Brasil custa R$ 18, ele está muito barato? Ou ainda está caro porque os lucros e dividendos pioraram? Eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira, fiz novas compras recentemente e considero essa região de preço interessante. Mas não é simplesmente porque a ação caiu. E é isso que eu quero te mostrar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que o Banco do Brasil caiu tanto, qual é o verdadeiro problema que está destruindo os resultados no curto prazo, quanto de lucro você está comprando hoje, pagando aproximadamente R$ 18 pela ação, quanto esse mesmo preço representa quando eu comparo com os últimos 6 e 10 anos do resultado do banco. E principalmente, o que precisa acontecer para essa compra realmente dar certo. Porque comprar uma ação só porque ela caiu é um erro, mas comprar uma boa empresa durante um ciclo ruim, pagando um preço que compense o risco, pode ser uma história completamente diferente. Vamos começar então pelo gráfico do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele chegou a negociar próximo dos R$ 30, bem aqui nessa região. Depois, ele iniciou uma forte correção e voltou para a região dos R$ 18. Depois ele novamente subiu e agora o preço caiu novamente para a região dos R$ 18. Hoje ele está sendo negociado a 18,40. Só que essa queda, ela não aconteceu porque o mercado simplesmente decidiu não gostar mais do Banco do Brasil. Existe um problema real aqui, tá? E o nome desse problema é a qualidade da carteira de crédito, e principalmente no agronegócio. O Banco do Brasil, ele é um dos maiores financiadores do agro brasileiro. Historicamente, isso é uma vantagem enorme para ele. Só que quando o agronegócio atravessa um ciclo difícil, essa exposição também cobra o seu preço. E é exatamente isso que a gente está vendo. No segundo trimestre de 2026, a carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil estava próxima de 1,3 trilhão de reais. Mas olha o que aconteceu na inadimplência acima de 90 dias. Segundo trimestre de 2025, 3,96%. Primeiro trimestre de 2026, 5,05%. Segundo trimestre de 2026, 5,61%. Ela continua subindo. E quando o cliente deixa de pagar, o banco ele precisa reconhecer a possibilidade de perder aquele dinheiro. E é aí que entra a famosa PDD, provisão para devedores duvidosos. E esse número ele explica boa parte do que aconteceu com o lucro do Banco do Brasil. Só no segundo trimestre, o Banco do Brasil registrou aproximadamente 18,5 bilhões em provisões. É um número enorme, foi cerca de 16% maior do que o mesmo trimestre no ano anterior. E no primeiro semestre já foram mais no primeiro semestre de 37 bilhões de reais. Então, pensa no banco como uma empresa qualquer. Ele continua vendendo, ele continua gerando receita, ele continua operando. Mas uma parcela gigantesca do resultado precisa ser separada para cobrir clientes que podem não pagar. Então, eu resumiria o problema atual do Banco do Brasil assim: o problema não é conseguir emprestar dinheiro, é receber esse dinheiro de volta. Agora vem a parte mais importante. Porque se toda a operação estivesse deteriorando ao mesmo tempo, provavelmente eu não estaria fazendo novas compras. Mas olha os números. A margem financeira bruta atingiu aproximadamente 27,5 bilhões de reais, uma alta próxima de 10% na comparação anual. As receitas de prestação de serviços ficaram próximas de 9,1 bilhões, também crescendo. Isso muda bastante a nossa análise,
Porque o motor principal do Banco do Brasil continua funcionando. O problema está no custo do crédito. E é justamente aqui que começa a nascer a minha tese. No segundo trimestre, o Banco do Brasil teve aproximadamente 3,9 bilhões de lucro líquido ajustado. Foi uma melhora de aproximadamente 14% em relação ao primeiro trimestre. Isso significa que a recuperação começou? Ainda é cedo para a gente afirmar isso. A gente encontrou o fundo da ação? Eu também não sei. A gente encontrou o fundo dessa deterioração? Eu também não sei. E eu não preciso saber de tudo isso. O que eu quero descobrir como investidor é outra coisa. Qual é a capacidade de geração de lucro desse banco quando esse ciclo começar a se normalizar? Porque é isso que vai determinar se R$ 18 na ação é caro ou barato. E existe um indicador que deixa muito claro o tamanho da deterioração, o ROI, retorno sobre o patrimônio. Em anos recentes muito fortes, o Banco do Brasil chegou a entregar ROIs próximos ou acima de 20%. Hoje a gente está falando de aproximadamente 8,4%. Então, cuidado com aquele raciocínio. Custava R$ 30, estava caro. Agora está R$ 18, logo ficou barato. Não necessariamente, tá? A ação caiu porque o lucro e a rentabilidade também caíram. Então, a pergunta correta deveria ser: esse ROI de aproximadamente 8% é o novo normal do Banco do Brasil? Ou a gente está olhando para um banco temporariamente pouco rentável por causa de um ciclo muito ruim de crédito? Então, qual que é a pergunta? Essa pergunta ela é mais importante do que tentar descobrir se R$ 18 é o fundo. E agora chega na parte que, para mim, fica realmente interessante. Porque até aqui eu mostrei que o banco está passando por problemas reais. Agora eu quero responder quanto eu estou pagando por esse banco. E principalmente, quanto eu estou pagando pela capacidade histórica de geração de lucro dele. Porque são coisas diferentes, tá bom? Então, considerando a região de R$ 18,12, o Banco do Brasil negocia hoje próximo de 6,7 vezes o lucro. Esse é o famoso PL, preço sobre lucro. Mas eu gosto de inverter essa conta. Se eu fizer 1 dividido pelo PL, eu chego no chamado Earnings Yield. É simplesmente uma maneira de perguntar quanto de lucro a empresa gera em relação ao preço que eu estou pagando. Com um PL próximo de 6,7 vezes, a gente está falando de aproximadamente 15% de lucro em relação ao preço da ação. Mas tem um problema, tá? Esse cálculo utiliza justamente um lucro que está muito pressionado. Então, eu fui olhar o histórico do banco. Se a gente vai nos últimos 6 anos, o Banco do Brasil ele teve um lucro médio próximo de 25,2 bilhões por ano. Isso equivale a aproximadamente R$ 4,40 por ação. Agora eu pego o preço atual ali de 18,12 e divido pelos R$ 4,40 de lucro médio. Qual que é o resultado? Eu estaria pagando aproximadamente 4,1 vezes de lucro, ou seja, o PL seria de 4,1. Invertendo esse lucro médio equivale a um earnings yield, ou seja, um retorno implícito de aproximadamente 24,3% no preço atual. Mas calma, tá? Eu não quero escolher somente um período muito favorável do banco para fazer o meu argumento fazer sentido. Então vamos ampliar essa janela. Quando eu utilizo os últimos 10 anos, a média de lucro cai para aproximadamente 20,5 bilhões por ano, ou cerca de R$ 3,58 por ação. A R$ 18,12 seria como aproximadamente pagar 5,1 vezes o lucro médio dos últimos 10 anos.
Então, isso dá um earnings yield próximo de 19,8%. E para mim, esse é um número muito interessante. Porque agora eu não estou comparando o preço atual apenas com os melhores anos. Eu estou utilizando uma década que contém diferentes ciclos do banco. Então, eh, uma ressalva importante, tá bom? Isso não quer dizer que eu vou ganhar 20, 24% ou qualquer outro número desses por ano com o Banco do Brasil nos preços atuais. Não é isso. Esse cálculo que eu fiz, ele serve para mostrar quanto de capacidade histórica de geração de lucro eu estou comprando pelo preço atual. E quanto menor é o preço que eu pago pela empresa, que eu pago pela mesma capacidade de lucro, maior tende a ser a minha margem de segurança. Se essa capacidade realmente voltar para patamares históricos. Agora, vem outro indicador que eu gosto muito para os bancos: o preço sobre o valor patrimonial. É o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial por ação do Banco do Brasil está próximo de R$ 31,60. Enquanto eu consigo comprar uma ação por aproximadamente R$ 18, o que isso significa? O Banco do Brasil negocia perto de 0,57 vezes o patrimônio dele, porque eu compro ele próximo de R$ 18 e o valor patrimonial dele é R$ 31,60. Então, traduzindo isso, eu estou pagando aproximadamente 57 centavos para comprar R$ 1 de patrimônio do banco. Parece maravilhoso, não parece? Mas toma cuidado, tá bom? Eu posso pagar 50 centavos por R$ 1 de patrimônio de uma empresa que destrói valor todos os anos. Por isso que a gente precisa conectar o patrimônio ao ROI. O ROI, que é o retorno sobre patrimônio. Então, hoje, o Banco do Brasil ele está gerando aproximadamente 8,4% de ROI. Nos últimos 6 anos, a média ficou perto de 15,3%. Nos últimos 10 anos, aproximadamente 14,7%. Então, hoje, eu tenho um patrimônio pouco rentável, mas, mas, mas que também, né, eu consigo comprar com um desconto muito grande. Por quê? Hoje o ROI está de 8,4%, mas eu pago só 0,57% desse patrimônio. E esses dois números, eles conversam muito entre si. Com um ROI próximo de 8,4% e o preço sobre valor patrimonial próximo de 0,57, a capacidade de lucro sobre o preço que eu pago fica próxima dos mesmos 15% que a gente encontrou no PL. Então, vamos fazer um exercício. Não uma previsão, tá, pessoal? Um exercício. Se no futuro o Banco do Brasil voltasse a gerar um ROI próximo da média dos últimos 6 anos, de 15,3%, sobre o patrimônio que eu estou comprando hoje por aproximadamente 0,57 vezes, essa capacidade de lucro representaria algo próximo de 27% do preço que eu paguei hoje. Usando a média dos últimos 10 anos de 14,7%, ficaria perto de 26%. De novo, tá? Isso não é uma projeção de rentabilidade da ação. Eu não estou dizendo que o Banco do Brasil, BBAS3, vai render 26% ao ano. O que essa conta mostra é que se eu consigo comprar o patrimônio com um grande desconto e esse patrimônio volta a gerar uma rentabilidade próxima da média histórica, a capacidade de geração de lucro sobre o meu preço de entrada ficou muito maior. E essa assimetria que me interessa no momento atual. E talvez essa seja a frase mais importante de toda essa análise. O Banco do Brasil ele não precisa voltar ao melhor momento da sua história para os R$ 18 começarem a fazer sentido. Ele precisa apenas recuperar parte da capacidade de geração de lucro que já mostrou ao longo dos vários ciclos.
Só que existe um grande "se" nessa frase, e é se essa recuperação acontecer. E é por isso que eu quero margem de segurança. E isso também ajuda a explicar aquela diferença enorme entre os dois preços teto. Hoje eu tenho o preço teto médio de R$ 27,85 e o preço teto projetivo de R$ 14,71. Por quê? Porque a fotografia de 2026 está muito pior do que o histórico. O payout, que já esteve na região de 40% a 45%, ele foi reduzido para aproximadamente 30% atualmente. Então, com um lucro menor e payout menor, o dividendo ele também cai. Por isso, o dividend yield projetado de 2026 está perto de 4,9%, enquanto o dividend yield médio dos últimos 6 anos está próximo de 9,2%. E é isso que é fundamental. Eu não estou comprando no Banco do Brasil hoje pelo dividendo que ele vai pagar em 2026. Se o meu objetivo fosse simplesmente encontrar o maior dividendo dos próximos 12 meses, existem alternativas mais interessantes. Mas a minha tese é outra. As projeções que eu estou acompanhando apontam aproximadamente 7,3% de dividend yield em 2027 e 8,6% em 2028, considerando o preço de 18 e 12. Essas projeções elas podem mudar, elas não são uma promessa, mas elas mostram qual que é a tese. Comprar um período ruim esperando uma recuperação gradual dos resultados e dos dividendos. Agora vem uma parte muito importante, porque até agora a gente falou bastante sobre o potencial, mas o que precisa acontecer para essa tese realmente funcionar? Para mim, a sequência é muito clara. Primeiro, a inadimplência se estabilizar, o PDD começar a cair, o lucro se recuperar, o ROI subir e assim os dividendos aumentarem. É isso que eu quero acompanhar nos próximos resultados. Eu não quero simplesmente ver a cotação subindo. Eu quero ver o fundamento começar a melhorar. Porque a cotação pode subir amanhã. A recuperação operacional é outra história. O Banco do Brasil, ele mantém um guidance de lucro ajustado entre 18 bilhões e 22 bilhões de reais para 2026. Mas a administração já sinalizou que o lucro deve ficar mais próximo do piso, enquanto o custo do crédito deve ficar mais próximo do teto da projeção do guidance. Ou seja, o próprio banco está dizendo que 2026 continua sendo um ano muito difícil. Por isso, eu não tenho pressa. Eu quero acompanhar principalmente a PDD, a inadimplência e o ROI. Quando esses três números começarem a melhorar juntos, a tese de recuperação ganha muito mais força. E por que o mercado está deixando, então, você comprar esse banco com aproximadamente 0,57 vezes o patrimônio? Porque sim, existe risco. A crise do agro, ela pode durar mais, a inadimplência pode continuar aumentando, a deterioração pode alcançar outras linhas de crédito, a PDD pode continuar pressionando os resultados, os dividendos podem demorar mais para voltar. E ainda existe o risco adicional de estarmos falando de uma empresa de economia mista controlada pelo governo, ou seja, uma empresa estatal. Então, eu não estou olhando para o BBAS3 como uma ação maravilhosa que inexplicavelmente ela ficou barata. Não, não é isso. Ela ficou barata porque existe um problema. A minha pergunta é outra. O desconto atual é suficiente, é suficientemente grande para compensar esse problema? Então compensa o desconto atual, esse problema que o banco está passando? Na região de R$ 18, para a minha estratégia, eu começo a acreditar que sim. Eu não estou falando isso apenas na teoria. Eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira. Recentemente eu fiz novas compras e abaixo da região de R$ 19, eu venho considerando pequenos aportes
interessantes para minha estratégia de longo prazo. Mas presta atenção, tá? Pequenos aportes. Eu não estou tentando descobrir o fundo do poço. Banco do Brasil pode ir para 17, pode ir para 16, pode chegar próximo de R$ 15. Eu não sei. O meu objetivo não é acertar o menor preço possível. É construir uma posição gradual enquanto o preço fica mais interessante e a minha tese permanece válida. Se cair e os fundamentos continuarem preservados, eu tenho espaço para novos aportes. Se a recuperação começar antes, eu já tenho a minha posição. E tem uma lição aqui que vale para qualquer pessoa. Empresa boa não significa bom investimento a qualquer preço. Quando o Banco do Brasil estava na região dos 25, 27, perto dos R$ 30, eu já gostava da empresa. Mas eu não estava fazendo os mesmos aportes que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque o preço importa. Da mesma maneira, uma ação estar caindo não significa que virou necessariamente uma oportunidade. O bom investimento, ele nasce da combinação. Uma boa empresa, preço, margem de segurança e horizonte de tempo, longo prazo. Então, vamos voltar para a pergunta que abriu esse vídeo aqui. Banco do Brasil a R$ 18 está barato ou ainda está caro porque o preço teto projetivo está abaixo disso? A minha resposta é que depende do Banco do Brasil que você está comprando. Se você acredita que o lucro, o ROI e os dividendos de 2026 representam um novo normal do banco, R$ 18 não parece nenhuma grande pechincha. Mas se você acredita, como eu, que a gente está atravessando um ciclo ruim e que o banco tem capacidade de recuperar gradualmente parte da rentabilidade histórica, a região dos R$ 18 começa a ficar muito interessante. Porque eu não preciso que o Banco do Brasil volte ao melhor ano da história. Eu preciso apenas que ele deixe de ser tão ruim quanto ele está hoje. A minha decisão hoje, ela é simples. Eu continuo com o Banco do Brasil na carteira e na região atual eu continuo confortável fazendo pequenos aportes. Não pelo dividendo de 2026, não porque a ação caiu e muito menos porque eu tenho certeza de que encontramos o fundo, mas porque, olhando o lucro, patrimônio, rentabilidade histórica e o preço, a relação entre o risco e potencial de retorno começou a ficar interessante para mim. E se você gosta desse tipo de análise, em que eu mostro não apenas qual empresa eu estou comprando, mas principalmente o raciocínio por trás da decisão, é exatamente isso que a gente faz dentro da mentoria GGM. Lá eu compartilho a carteira GGM, o radar GGM, as minhas movimentações e toda a explicação por trás de todas as operações que eu faço. O link para conhecer a mentoria GGM está aqui na descrição. Então agora eu quero saber de você. Você tem Banco do Brasil na sua carteira? E nessa região dos R$ 18, está comprando, esperando ou vendendo? Eu quero ler a sua tese aqui nos comentários. E tem uma comparação que pode deixar essa história ainda mais interessante. Porque enquanto o Banco do Brasil está tentando encontrar o caminho da recuperação, o Bradesco já começou a mostrar sinais muito claros de melhora nos resultados. E eu estou comprando os dois, mas por razões diferentes. Se você quiser que eu mostre essa comparação no próximo vídeo, comenta aqui, BB versus Bradesco. Então, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar. E lembre-se, de grão em grão, o investidor chega no milhão. Até o próximo vídeo.